Vou chamar aqui Rita Mundim para nos ajudar a entender esse cenário. Rita, muito bem-vinda. Boa tarde para você, boa noite já. Queria começar com esse ponto a nossa conversa. O presidente Lula, Rita, voltou a destacar a química que teve no encontro com Trump. Só que em meio à negociação dos Estados Unidos com o Brasil, Trump fez isso, classificou a relação com a China como uma guerra comercial. E agora, como é que o Brasil deve agir diante disso e nesse cenário conturbado? Pois é, esse é o grande perigo. Por quê? Quando o Trump impôs aquele tarifaço no Brasil de 50%, foi logo depois da cúpula dos BRICS. E a partir dali, o nosso presidente, ele virou quase que um porta-voz em nome dos BRICS, do multilateralismo e de uma moeda alternativa ao dólar, o que desagradou imensamente a Trump. E foi por isso que eu acredito que ele impôs o tarifaço ao Brasil. Agora estamos para sentar na mesa, né? Amanhã as conversas vão começar. O Trump declara guerra comercial à China. Quem que é BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China, América do Sul e outros parceiros que não têm essa potência da Rússia e da China em relação a práticas anti-americanas que são citadas sempre por Donald Trump. Então a gente espera que o canal diplomático permaneça aberto, que o nosso ministro das Relações Exteriores, né, o Mauro Vieira, que ele não coloque temas sensíveis na mesa e restrinja a conversa às relações comerciais, à defesa da permanência das nossas empresas no mercado americano. E a gente tem outro problema, né? Além da Rússia e da China, dessa proximidade do Brasil nos últimos tempos com a Rússia e a China, a gente tem também a Venezuela, que o Trump também está declarando guerra ao narcotráfico e ao narcopaís, que seria a Venezuela, na pessoa do seu presidente, que é o Nicolás Maduro, que foi recebido com pompa e circunstância pelo presidente Lula. Então, e a Venezuela é nossa vizinha. Então, são temas muito sensíveis. China e Venezuela nessa altura do campeonato. E isso deve ser apartado. Qual é a prioridade agora? É reabrir o canal diplomático com os Estados Unidos. Está todo mundo negociando com os Estados Unidos, União Europeia, o Reino Unido, Japão. Então, os acordos estão acontecendo. A Índia já fez uma proposta hoje que vai parar de comprar o petróleo da Rússia. Então, a gente tem que ter juízo para não danificarmos, para não causarmos danos à nossa economia e deixarmos esses assuntos para o momento em que essa questão geopolítica estiver um pouco mais clara e estiver na mesma questão geopolítica, que não é o caso. Então, vamos concentrar na solução dos problemas comerciais e do tarifaço. Se esses temas sensíveis, né, essa relação próxima com China, Rússia e Venezuela forem tocados, acho que não teremos acordo. Ao contrário, se a gente se concentrar no comércio, o que vai acontecer? Acho que o café já sai assim rapidamente do tarifaço, porque ele já está incluído na ordem executiva, no inciso 5º, que permite a solução, né, ou a retirada da tarifa quase que imediatamente, sem nenhuma outra ação burocrática. Então, acho que o café, as carnes... Então, vamos focar em resolver o problema com aquele país que é aquele que mais compra e mais investe no Brasil, 10 vezes mais do que a China. A China é o nosso maior parceiro comercial. Os Estados Unidos são os maiores investidores no Brasil. Rita, olhando aqui para os nossos problemas exclusivos do Brasil, né? Foi ligado um alerta vermelho nos Correios, de novo, depois da empresa divulgar que está negociando esse empréstimo de 20 bilhões de reais para ter dinheiro em caixa. Como é que a empresa chegou nessa situação, hein, Rita? E quem que vai pagar essa conta tão alta? Nós, né, contribuintes, pagadores de impostos, como sempre. Então, como que o Correio chegou nisso é simples, é fácil.
absoluta falta de gestão ou opção por uma gestão política ao invés da opção por uma gestão técnica. Eu peguei uns dados aqui, Ju, só para você ter uma ideia, sobre a gestão desse advogado que fazia parte daquele movimento Prerrogativas, o Fabiano dos Santos. O prejuízo do Correio de janeiro de 2023, gestão dele, a julho de 25, chegou a 7 bilhões e meio de reais. Esse prejuízo é 3 vezes o orçamento do Ministério do Esporte, é maior do que a verba destinada à farmácia popular, que é de 4,2 bilhões, e é o maior prejuízo desde 2015, aquela que não sei se isso é coincidência, né? Mas parece que as coisas estão se repetindo. Parece que 2015 está se repetindo e pode se repetir em 2027. Então isso é um sinal de alerta, é a falta de gestão técnica nas empresas públicas. O Correio era para ser privatizado e ele deu lucros consistentes no governo Bolsonaro, sendo que o pico de receita, o melhor desempenho do Correio, foi na pandemia em 2021. Nessa gestão, desde que o presidente Lula assumiu, o que está acontecendo? O que acontece? Como é que uma empresa vai caminhando para a falência? Porque se o Correio não fosse uma estatal, estaria falido. Então o Correio foi perdendo margem e foi perdendo receita e venda. Então a margem bruta do Correio hoje é em torno de 3%. E as receitas mal dão para pagar a despesa administrativa. Então você tem uma empresa extremamente mal gerida que teve que fazer um empréstimo de 1,8 bilhão agora, em maio, para conseguir pagar a folha, estava numa situação realmente pré-falimentar. E esse empréstimo, junto a bancos privados, acho que participaram o BTG, Pactual, o Citi e o ABC Brasil. Esse empréstimo que vai começar a ser pago em janeiro de 26, ele diz que se o Correio atrasasse alguma prestação, as taxas de juros poderiam aumentar, ou o empréstimo teria que ser renegociado. Então, qual é a solução? É fazer um empréstimo de cerca de 20 bilhões, aí vai entrar o Banco do Brasil, vai entrar a Caixa, e adivinha quem vai dar a garantia? O Tesouro Nacional. Ou seja, se o Correio não pagar, o Tesouro paga, nós pagamos. E por que isso? Porque se o governo fizer um aporte no Correio, e o governo mandou uma carta no dia 18 de setembro, o Correio fez uma mensagem complementar ao projeto de lei orçamentária, falando da possibilidade de ter que fazer um aporte nos Correios. E se isso acontecer, os Correios passam a fazer parte do orçamento, porque eles passam a ser uma estatal deficitária e a despesa do Correio entra no orçamento. Você imagina, se nós já não estamos conseguindo entregar o equilíbrio fiscal, imagina com mais o pepino do Correio de uma despesa aí de 20 bilhões para entrar nas contas, para a gente tentar fechar o equilíbrio fiscal. Então, pode ser mais uma bomba fiscal. Daí, essa necessidade de costurar uma alternativa, blindando essa entrada do Correio no orçamento. Então, o Correio vai ter que sair com suas próprias pernas. Mas não acabou aí não, Ju. Os funcionários do Correio querem aumento. E eu estava lendo hoje, não é feito um concurso no Correio desde 2011. Então, eles alegam que naquela época eles tinham mais de 111 mil funcionários, quase 120 mil, e que agora são 86 mil. Então, eles querem aumento e querem que o Correio faça um novo concurso. Os planos do novo presidente, que é um técnico, um funcionário de carreira do Banco do Brasil, o Emanuel Rondon, vamos rezar por ele, para que ele economize o dinheiro do contribuinte e consiga fazer essa virada de chave no Correio. O que ele quer fazer? Primeiro, um plano de demissão, um plano de demissão voluntária. Depois, buscar novos negócios para o Correio. E terceiro, renegociar os grandes contratos. Ele está cheio de boas intenções, só a gente espera que a política não vença de novo o lado técnico e que uma empresa do tamanho do Correio e da importância dos Correios para o Brasil tenha um monopólio. A gente não entende como é que consegue dar um prejuízo desse.